Olá, bom dia! Começa agora mais um show da Copa Eco House. No programa de hoje, vamos mostrar as partidas entre ABC e Ceará, Ferroviário e Vitória, além da expectativa dos jogos de logo mais. Porque hoje tem mais uma rodada dupla da Copa Eco House. Logo mais às 4 da tarde, o América enfrenta o Currais Novos. E logo em seguida, o Centenário de Parelhas enfrenta o Santa Cruz. Você pode acompanhar todas as informações do campeonato através do site www.copaecohouse.com.br, além do Facebook e Twitter. E o show da Copa Eco House vai para um breve intervalo. No próximo bloco você confere os gols da rodada passada e a expectativa para os jogos deste domingo. Não sai daí que a gente volta já já. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe, um dia, salvar vidas assim como você. Um dia, eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. De volta com o show da Copa Eco House. No primeiro jogo do último domingo, válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa Eco House, o ABC, que havia perdido na estreia, se reabilitou sob o olhar do comandante Roberto Fernandes e goleou o Ceará por 4-0. Precisando da vitória para se manter vivo na Copa Eco House, o ABC colocou em campo o time principal e foi para cima do Ceará. Aos 27 minutos, Pingo foi derrubado dentro da área. Pênalti que Guto cobrou e converteu. ABC 1-0. Tudo dava certo para o time natalense, até o bombão do zagueiro Rogério, que serviu de bandeja para que Alvinho marcasse o segundo. ABC 2-0. O primeiro tempo foi todo de domínio potiguar. O cenário da segunda etapa não foi muito diferente e o ABC seguiu atrás do terceiro gol. Aos 13 minutos ele veio com Vanderlei, ABC 3-0. O Ceará continuou sem levar grandes perigos ao goleiro Getúlio Vargas, estreante do dia. Já o ABC, a chance do quarto gol foi desperdiçada na primeira, mas na segunda, Gilcimar soltou o pé e fechou o placar. Reabilitação do alvinegro potiguar, ABC 4, Ceará 0. Eu achei um jogo muito ruim. O ABC ganhou de 4-0 pela fragilidade que nós apresentamos. A intenção era segurar o máximo da pressão do ABC, mas o pênalti nos deu uma mudança de situação do jogo. E logo em seguida, um minuto depois, tomamos o segundo gol. Então ficou muito complicado. E o nosso objetivo agora era observar como é que a gente poderia fazer alguma coisa para que aproveitar para o próximo jogo alguns atletas para a gente observar, já que não tinha sido observado no primeiro jogo. Então esse jogo só beneficiou o ABC, achamos que fizemos um mau jogo e esperamos que nesse período que vamos ter para desenvolver o trabalho de possível classificação no último jogo. Vencer é sempre bom, mas o principal objetivo não era a vitória. O principal objetivo era dar ritmo de jogo a alguns atletas que chegaram há pouco tempo e que estão há algum tempo sem jogar, não é? Então não só recém-contratado, mas jogador que estava no departamento médico, enfim. Então esse foi o principal objetivo e com certeza foi alcançado. Com relação às 3 estreias, você ficou feliz com a atuação dos jogadores?
Não, são jogadores que ainda estão numa condição tanto física quanto técnica abaixo do que eles podem render, mas é o primeiro passo. E no segundo jogo do domingo passado, o Ferroviário venceu o Vitória por 3-1. Com este resultado, o tricolor do Ceará já garantiu a vaga na próxima fase da Copa EcoHouse. Confira! De um lado, um rubro-negro a fim de querer fazer jus ao próprio nome e conquistar a primeira vitória. Do outro, o Ferroviário, doido para se garantir antecipadamente para a segunda fase da Copa EcoHouse. Aos 27 minutos, o lateral Mota usou de velocidade e precisão, bom para Éder, que abriu o placar. Ferroviário 1-0. O time cearense estava mesmo focado e continuou em cima da equipe baiana. Quando o Vitória tentou assustar, o Ferroviário fez mais um com o Diego, que aproveitou o cochilo da defesa, 2-0. Atrás do terceiro, o Ferroviário levou o primeiro, Eudair, 2-1. Mas o gol sofrido não desanimou os cearenses, que seguiram jogando para frente, até Éder marcar o segundo dele e fechar o placar. Ferroviário classificado para a segunda fase da Copa EcoHouse 3, Vitória 1. A gente fica feliz pela classificação, porque sabe como era forte, como é forte a nossa chave, né? Enfrentar o ABC aqui dentro, o Vitória da Bahia, eu trabalhei lá em 2009, eu sei o quanto forte é o trabalho desse clube, conheço bem o Hamilton, o pessoal de lá, e sabia que a gente ia enfrentar uma grande escola, né? Uma equipe que sabe o que faz dentro do campo, tem boa postura, de maneira alguma ele se livra da bola, ele tenta envolver a gente o tempo inteiro, e o Ceará é uma grande força do nosso estado. Então, nós como uma equipe considerada dentro desses quatro, talvez, né, a equipe não com tanta tradição, porque hoje não frequenta a Série A, B, C, mas é uma equipe que trabalha forte, que tem entendimento do que faz dentro do campo, e principalmente a gente está querendo resgatar do nosso torcedor o orgulho em ver o Ferroviário fazer boas apresentações, e eu acho que hoje a gente mais uma vez fez isso, e a gente espera que o nosso torcedor esteja feliz. A gente está, na verdade, com o time sub-18, o nosso time sub-20 está na Copa BH, mas para os meninos foi uma experiência maravilhosa jogar com o time profissional do Ferroviário. Fizemos um grande jogo, e o mais importante é que quem veio assistir o jogo, vê um jogo disputado, um jogo limpo, e é isso que é o que a gente propõe no futebol, na base principalmente. Com o fim da segunda rodada do Grupo B, 3 jogadores brigam pela artilharia do campeonato. Acompanhe. A Copa EcoHouse tem se destacado cada vez mais no cenário nacional. Um dos motivos é pela quantidade e qualidade dos gols marcados. O primeiro classificado para a segunda fase já saiu, o Ferroviário do Ceará. As primeiras goleadas também, bom para as torcidas de América, ABC e Fluminense. A segunda rodada do Grupo B, considerado o grupo da morte da competição, esquentou ainda mais a briga pela artilharia da competição. Com os gols marcados no triunfo sobre o Vitória, o atacante Éder se igualou na liderança da artilharia com Epitácio do Ceará e Cássio do Fluminense com 2 gols. Epitácio, inclusive, perdeu a chance de se isolar na liderança da corrida pela artilharia, já que passou em branco na goleada sofrida pelo Ceará diante do ABC. Quem tem a oportunidade de ficar à frente deste duro páreo é o meio-campista Cássio, que ainda jogará pela segunda rodada do Grupo B, liderado por Fluminense e Potiguar de Mossoró. Fica aqui a torcida para que os gols continuem saindo, até porque só será o artilheiro aquele que for mais competente. Portanto, boa sorte! E para saber mais detalhes sobre os jogos da Copa EcoHouse, nós convidamos mais uma vez o comentarista Canindé Pereira. Olá, Canindé, bom dia, mais uma vez aqui com a gente. Vamos falar primeiro sobre os jogos do domingo passado, mais uma goleada na Copa EcoHouse? Bom dia, Micaele, bom dia, Camilo. Acho que eu nunca fiquei tão orgulhoso na minha vida de ouvir o comentarista Canindé Pereira. Estou até me sentindo agora. Bons jogos no último domingo, bom para o ABC, melhor ainda para o ABC, que goleou a equipe do Ceará, ruim para a equipe lá de Fortaleza, que agora não depende das próprias forças para chegar à segunda fase da competição, tem que vencer na última rodada e ainda depende de alguns resultados, né? Agora, o mais interessante foi o Ferroviário que meteu 3-1 no Vitória, o Vitória que fez um bom jogo contra o Ceará na primeira rodada do grupo, dessa vez não conseguiu segurar a equipe lá do Ceará. O Ferroviário, que é a primeira equipe a se classificar, como vocês bem disseram no primeiro bloco, a primeira equipe a se classificar para a segunda fase da Copa EcoHouse, e agora vai só descansar, tem a última rodada só para
para se garantir na liderança. E esse domingo tem mais jogo, né? Tem América, tem Currais Novos, tem Centenário, tem Santa Cruz e vai ter muita bola na rede. Em relação ao ABC, né, com esse resultado, o Alvinegro ainda continua na disputa pela outra vaga, né, na próxima fase? Na verdade, todos têm possibilidade de chegar à segunda fase, né? O ABC com 3 pontos, o Ceará que está com 1 ponto, mas aí vencendo pode chegar a 4, e tem o Vitória que também está com 1 ponto, vencendo pode chegar a 4. Na próxima rodada nós teremos Ceará enfrentando a equipe do Ferroviário, né? Vai ser o clássico de Fortaleza, e ABC e Vitória. Então ABC e Vitória vão ter que se matar de qualquer jeito. E o Ferroviário, com o empate, se garante na liderança, não perde essa liderança para ninguém. Mas aí é aquela coisa, é clássico, e todo clássico é clássico, né? O ABC que surpreendeu, entrou com um time B, um time quase que titular, até porque a maioria dos jogadores já jogaram na Série B, na equipe titular. O Getúlio Vargas que estreou como titular, o Rogério também como titular, o zagueiro que chegou durante a semana que se passou. Outro jogador que chegou também foi o Gilmar, que entrou durante o jogo. A gente viu o Gilcimar entrando, fazendo gol. E isso dá até uma moral, porque inclusive o Roberto Fernandes esteve no estádio. Isso dá uma moral para o jogador. O jogador olha para o lado, como eu disse em comentários passados. Isso é muito bom para o jogador que não está atuando numa competição nacional como a Série B, mas de repente você vai fazer uma partida, entra como titular e olha para a arquibancada e está lá o comandante. Querem ser notados, né? Exatamente, é aquele momento que ele pensa, agora eu tenho a chance, agora eu vou jogar a bola e vou mostrar que eu tenho capacidade de continuar no clube e de ser titular para sempre, né? O que me surpreendeu também foi as entradas de Guto e Vanderlei, jogadores que estavam na lista de dispensa, mas acabaram não saindo do clube naquela época, na semana passada, por não aceitarem os acordos, né? Então está no direito deles, cada um está no seu direito, né? Então é cada um no seu quadrado. Agora, interessante o Ferroviário, né, que já passou para a próxima fase. Antes da competição começar, acho que ninguém dizia que o Ferroviário era um candidato ao título, por exemplo, já que o grupo é muito forte, né? Como a gente falou no programa passado, é o grupo da morte. ABC, Ceará e Vitória são clubes grandes, de muita tradição, de muita torcida, mas o Ferroviário passou na frente deles. Até um candidato para passar para a próxima fase, né? É verdade. O Ferroviário está jogando com o time de cima, o time titular, né? Está se preparando para a competição lá em Fortaleza, que vai dar vaga na Copa do Brasil. E vem apresentando bons jogos. E apresentando ao público grandes destaques, como o Jack Chan, que é o meio, camisa 10, fez boa partida, inclusive, contra a equipe do Vitória. Além de Éder, que fez 2 gols contra o Vitória e encostou na artilharia, né? E isso é muito bom, porque já tem aquela briga não só dentro do grupo, mas a briga também fora, que é a briga da artilharia. No caso do ABC, né, que começou o campeonato, né, sendo derrotado, o que você acha que mudou a postura do Alvinegro dentro de campo? Na verdade, não foi a postura dentro de campo, mas foi como o ABC entrou no campo. Na primeira rodada, quando o ABC acabou sendo batido pela própria equipe do Ferroviário por 1-0, ele usou muitos jogadores de sub-20, né, jogadores que, inclusive uns, eram reservas de sub-20. Alguns do profissional, como por exemplo, eu estava até dizendo naquela situação, naquele momento, no comentário, eu dizia que do meio para frente o ABC era profissional, do meio para trás era do sub-20, e foi assim que entrou. Já no jogo contra o Ceará, não, a gente viu jogadores todos profissionais, né? A gente viu, por exemplo, o Pingo no ataque. Pingo é um jogador que tem sido aproveitado na equipe de cima, na equipe que disputa a Série B. Isso não tem nem o que se falar, né? Jogou um time profissional contra um time sub-20. O Ceará entrou todo sub-20. Então não tem nem o que se discutir quanto a isso. Eu achei até um pouco vamos dizer assim, uma força desproporcional. Mas é um direito deles, né? É verdade, o direito deles. E o próprio ABC mudou muito do primeiro jogo para esse. Além dos jogadores, o técnico em campo, no primeiro jogo foi o Marcos Manuel, nesse segundo jogo foi o Zé do Carmo e ainda tinha o Roberto Fernandes na arquibancada, né? Nada disso tinha no primeiro jogo. É verdade, o Roberto Fernandes que ficou lá no camarote do Ninho do Periquito. E o engraçado é que o Zé do Carmo vinha até próximo, onde inclusive nós estávamos, e o Roberto Fernandes passava a instrução. Então não só passava para o Zé do Carmo, porque todo mundo ouvia no estádio, né? O estádio sempre lá é tudo muito próximo, então todo mundo passava. E o Zé do Carmo é aquele fiel escudeiro do Roberto Fernandes. Estiveram juntos nos clubes que passaram, inclusive no próprio América alguns meses atrás. É um grande profissional, tem a capacidade de treinar um time sozinho, mas é aquele fiel escudeiro que está sempre ali ao lado do Roberto Fernandes.
Em relação ainda ao Roberto Fernandes, né, o que ele falou a você na entrevista que te chamou mais a atenção? A valorização da Copa Eco House em si, né? Até porque se não tivesse a Copa Eco House, por exemplo, como é que ele ia dar chance a alguns jogadores que talvez para ele não tenham aquela confiança, não passam aquela confiança necessária para jogar uma Série B. Um curto espaço de tempo, né, para poder observá-los também, né? Com certeza, daqui a pouco a Série B acaba, vai terminar agora a primeira fase da Série B, já vai começar a segunda, e a segunda, amigo, é bem mais difícil. Candé, agora o pessoal que está assistindo em casa está ansioso para saber com relação ao grupo A, a rodada do grupo do Alecrim, como é que ficou? É verdade, infelizmente ainda não temos a data definida para a segunda rodada do grupo B, né? Que vão colocar frente a frente Alecrim, grupo A, que vão colocar frente a frente Alecrim, Auto Esporte, CSP Esporte, até porque o esporte participa de outra competição, que é a Taça BH de Juniores. Então está dependendo muito dessa questão do agendamento dos jogos do esporte. O esporte que passou para a segunda fase, né, da Taça BH, mas não tem data definida, não tinha data definida ainda para jogar. Então depende muito disso. Mas assim que nós tivermos a data certa dos jogos, anunciaremos não só no site, mas também nas redes sociais e nas mídias, nas TVs, jornais e rádios. Ok, Candé Pereira, comentarista, muito obrigada pela participação aqui no show da Copa Eco House. Eu que agradeço e hoje as convido para Tiago e Santa Fé. Hoje o bicho vai pegar. Vamos todas, né, Micaela? Ok, o show da Copa Eco House faz um breve intervalo, mas voltamos em 1 minuto, não sai daí. Ajudar as pessoas é um exemplo que pode se multiplicar. Quando você ajuda, cria um elo sem fim. Com sua doação, as crianças atendidas pelo Hospital Infantil Varela Santiago têm a chance de sonhar e construir um futuro mais alegre e saudável. Para quem sabe um dia salvar vidas assim como você. Um dia eles também podem salvar vidas. Mas agora é sua vez. Ligue 3209-8200 e doe. As crianças do Varela Santiago e suas famílias agradecem. De volta com o show da Copa Eco House. Neste domingo, América e Currais Novos entram em campo pela segunda rodada do Grupo C. Veja como está a preparação do Alvirrubro para esta partida. A estreia do América na Copa Eco House não poderia ter sido melhor. Logo de cara, uma goleada sobre o Centenário, 5-0. Acontece que o atual momento do time não reflete o bom desempenho na competição. O time mudou recentemente de treinador. Argel Fux não resistiu aos recentes maus resultados e deixou o clube. Para o seu lugar, Pintado foi contratado. Agora caberá ao novo comandante a espinhosa missão de comandar a equipe e reabilitar a esperança do torcedor. O primeiro passo será dado hoje contra o Currais Novos. Uma vitória simples pode garantir o América na segunda fase da Copa Eco House. Para a preocupação de Pintado, do outro lado estará um time mordido pela derrota na estreia e que vai bem na segunda divisão do futebol potiguar. O Currais Novos até dominou, mas acabou derrotado pelo Santa Cruz pernambucano no primeiro jogo na competição. O resultado não abalou a equipe, que dias depois estreou com vitória na segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte. Semana passada, o time do técnico Carlos Gutenberg voltou a perder, desta vez pela mesma competição por 2-1 para o Globo de Ceará-Mirim. No jogo de logo mais, sua vitória interessa ao azulão do Seridó, isso se quiser chegar à segunda fase da competição que está balançando as torcidas. América e Currais Novos entraram em campo a partir das 4 da tarde no estádio Ninho do Periquito, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal. Hora das torcidas se fazerem presentes e apoiar o seu clube de coração.
E aqui no show da Copa Eco House, nós recebemos um torcedor do América, Rodrigo Sá. Olá, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo ao show da Copa Eco House. Como é que está a expectativa para o jogo desse domingo do América? Bom dia, é um prazer participar desse programa. Expectativa de mais uma rodada, assim, como torcedor, não perco, por mim, todo final de semana é final de semana de futebol. Então, ansioso para ver o América mostrar dentro de campo que sempre foi e será o orgulho do Rio Grande do Norte. Rodrigo, em relação à Copa Eco House, né, você como torcedor, como é que você avalia a participação do América e a importância do campeonato para o time? É importante, pois através da Copa Eco House, o próprio treinador que está acabando de chegar, né, o Pintado, pode avaliar melhor o elenco, jogadores que não vinham tendo chance com nem Roberto Fernandes, nem com o Ageu, né? Poder estar melhor avaliando o elenco para poder qualificar justamente nas posições que o América carece de jogadores com potencial. Rodrigo, o América é favorito ao título, até porque no jogo passado venceu por 5-0, né? Uma goleada, realmente, para todos os torcedores ficaram muito satisfeitos. Expectativa de mais uma goleada hoje, a ansiedade está tomando conta. Com certeza, esperando mais uma grande vitória e fazer com que o América chegue à decisão do título e posteriormente ao título. Agora, aproveitando a sua presença aqui, né, no show da Copa Eco House, vamos falar de Série B, né, que o América também participa desse campeonato nacional. Como é que você está avaliando a situação do Alvirrubro? A situação não tem como fugir, é complicada, né? A questão da tabela mostra isso, mas como torcedor eu espero que enquanto existir chances, o América busque dentro de campo transformá-las em gols, transformar em vitória, que o elenco se feche com um novo treinador que chega e que a gente possa alavancar nesse segundo turno. Rodrigo, 2013 ainda não foi o ano do América, né? No Campeonato Estadual chegou bem pertinho, mas bateu na trave. Série B, um bom tempo aí na zona de rebaixamento. Tá precisando mudar o quê? Olha, eu acho que a questão de não ter o estádio, isso aí interferiu bastante, tanto na campanha do estadual como na Copa do Brasil também, que fomos eliminados de maneira que eu prefiro nem lembrar mais. Então, na Série B, a véspera de um jogo importante contra o São Caetano, então joga, não joga no Nazarenão. Eu acho que tem que ter a questão do fator, né? É importante a Série B e o fator de poder, dentro da própria competição, reverter toda a situação. Essa situação é complicada, não tem como fugir, né? O time que já está na zona de rebaixamento algumas rodadas e sempre vai sair. Quando tem a oportunidade de sair da zona de rebaixamento, dentro de campo o time não corresponde, não aproveita, né? Tivemos praticamente 3 jogos seguidos em casa e não conseguimos vitória, então isso aí é complicado. Como é que vocês receberam a notícia do retorno, né, do América jogando lá no Nazarenão? Foi uma boa iniciativa do presidente, né, de tirar os jogos e levar para o Nazarenão. Foi no Nazarenão onde conquistamos o retorno à Série B, onde fizemos um bom campeonato na Série B do ano passado, onde praticamente o América era imbatível jogando no Nazarenão, mas fatores extra-campo fica a indecisão na torcida, se vai continuar até o final da Série B lá, se não vai, como vai ser o desenrolar até a conclusão do campeonato, né? Eu espero que o América volte ao Nazarenão e volte às grandes vitórias que conquistou lá o ano passado. Agora, Rodrigo, qual a sua opinião com relação a essas mudanças de treinador? Começou com o Roberto Fernandes, depois o Agel, com um pouco mais de um mês já mudou de novo, agora o Pintado. A mudança de treinador, eu acho que é mais fácil mudar o treinador do que mudar propriamente os jogadores dentro de campo, né? Então, acho que o presidente viu que o time não estava correspondendo, né? Principalmente jogando em casa, sempre tropeçando. E aí ele tentou mudar o treinador, vai chegar agora, dar um novo estímulo a quem não vinha sendo aproveitado. Quem estava jogando vai procurar se empenhar mais para mostrar serviço, para poder realmente vestir a camisa do América. Eu acho que foi uma posição acertada da diretoria. Vocês depositam confiança nesse novo treinador ou vocês acreditam que o problema não é o treinador e sim o elenco? Eu acho que há carência de algumas posições que o América tem pecado até mesmo desde o estadual, como um meia. O América não tem um meia diferenciado. Então, depender de Cascata, que joga uma partida, passa 3 machucados, entendeu?
Então isso aí tem interferido dentro de campo, né? Porque aí começa a vir a questão de improvisar jogador em posição. Eu acho que a questão de mudar o treinador, ele deve pedir alguma contratação para as posições que carece o América, né? Principalmente na meia. Mas eu acredito que o time deva, sei lá, se empenhar, tentar sair dessa zona de rebaixamento aí e procurar ficar na intermediária, já que a liderança está muito longe. Voltar a dar alegria ao torcedor, né? Isso. Rodrigo, e esse apoio do torcedor, né? A gente sabe que a torcida do América, quando quer, realmente empurra, incentiva demais, mas você citou aí a questão de não ter um estádio, né? Isso talvez tenha afastado mais o torcedor dos jogos de todas as competições? Na verdade, afastou. Eu estou sempre próximo à questão da torcida e escutando opiniões diversas e muita gente, tipo, se o América for jogar no Frasqueirão, eu sou contra, eu não vou. Que eu acho que isso aí não devia existir, né? Tanto estaria ganhando o ABC, estaria ganhando o América em jogar no Frasqueirão, porque é um estádio dentro da cidade, locomoção mais fácil, não tem a questão de estrada, de risco de acidentes. Então eu acho que isso aí deviam deixar de lado a questão da rivalidade e o local mais prudente seria o Frasqueirão. Mas como não podemos jogar no Frasqueirão, então eu acho que a questão do Nazarenão torna-se a ser a casa do América, como foi acolhido ano passado, né? E espero que lá a gente consiga sair da zona de rebaixamento. Você acha que o Barretão afastou um pouco a torcida? Afetou e afastou no ponto de vista do torcedor a questão do acesso ao estádio, era muito complicado. Questão de infraestrutura, né? Porque na verdade o estádio foi entregue aos troncos e barrancos, tem que jogar lá, e eu acho que isso aí acabou prejudicando o planejamento do estádio, que eu até, por sinal, acho um bom estádio. O gramado não tem nem o que se comentar, todo mundo reclamou, tanto do América mesmo, do elenco do América, como dos adversários que vieram jogar lá. Mas a questão da acessibilidade, no retorno, um jogo 9h50 da noite, você chegava 1h da manhã em casa. Então isso aí afastou e muito a torcida do América. Rodrigo, e essa questão da contratação dos jogadores, né? Muitos já foram contratados, muitos já passaram, já foram embora, mas na sua opinião, o América ainda precisa contratar mais? Precisa, no mínimo meia. Essa posição aí é complicado. Você acha então que essa seria a solução ou teriam outras soluções para tirar o América dessa situação? Não, primeiramente voltar a vencer, né? Voltar a vencer e convencer, né? Porque na verdade o time não tem jogado ruim, mas acaba perdendo. Então o que interessa é o resultado de uma vitória, né? Então eu espero que com esse novo treinador o América dê uma reviravolta e volte a vencer, a conquistar vitórias fora de casa, voltar a ser forte como sempre foi. Rodrigo Sato, torcedor do América, muito obrigada pela sua entrevista, boa sorte para você. Obrigado a vocês também, bom programa. Show da Copa Eco House fica por aqui. Uma ótima semana para você e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Só lembrando que o nosso encontro está marcado para as 4 da tarde, quando começa o jogo entre América e Currais Novos. Logo em seguida tem outro jogo bom, viu? É o jogo entre Centenário de Parelhas e o Santa Cruz. E logo depois tem muito sertanejo com Cadu Rodrigues e Thiago e Santa Fé. A gente se encontra mais tarde no Ninho do Periquito, em São Gonçalo. Até lá!